Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui novamente com os meus queridos Léo Soares e Amadou Causa. E nós vamos trazer para vocês aqui essa questão dos assassinatos no campus da Universidade de Idaho. E, infelizmente, 4 estudantes foram vitimados na casa onde eles moravam, que era a Phi Beta Phi, que é como se fosse uma agremiação, né? E eles dividiam essa casa com mais outras 2 estudantes. Essas 2 estudantes foram poupadas, a gente vai discutir aqui por que elas foram poupadas. E, infelizmente, esses outros 4 estudantes, 3 moças e 1 rapaz, foram assassinados brutalmente pelo Brian Kohlberg. Tudo indica que foi esse o rapaz que efetuou essas 4 mortes. Vale ressaltar que ele é um estudante de criminologia, ele está fazendo seu PhD na Universidade Estadual de Washington, que é ali próximo a esse outro estado, Idaho. É importante a gente deixar aqui claro e ressaltar que esse crime aconteceu no dia 13 de novembro de 2022. E a polícia demorou mais ou menos 1 mês para chegar até o Brian, porque ela estava exatamente aguardando exames de DNA que comprovavam que o Brian, pelo teste de DNA, era a pessoa que cometeu esse crime bárbaro, porque ele deixa ali o DNA dele na bainha da faca. A gente vai mostrar aqui uma faca muito similar à que ele usou, e aí vocês vão poder entender o tamanho da brutalidade, e essas vítimas ali pouco puderam fazer. Esse crime também aconteceu na madrugada, né, do dia 13, por volta das 4 horas da manhã. Esses 4 estudantes, 2 delas tinham ido para um determinado local e os outros 2, que são namorados, foram para outro lugar e eles acabam voltando para a sua fraternidade, aonde infelizmente são abordados durante ali, né, a madrugada pelo Brian, que comete esse crime bárbaro. Então eu vou começar aqui. Esse é um caso, gente, bastante peculiar e ele está pegando fogo nos Estados Unidos porque hoje foi o hearing do Brian. O que quer dizer isso? Foi a primeira audiência do Brian perante a justiça, perante a juíza Megan Marshall. E vale ressaltar que o estado de Idaho, ele tem pena de morte, ou seja, pena capital. Então esse rapaz, ele está enfrentando, né, no percurso ali do júri que ele vai sofrer possivelmente ou no final desse ano, de 2023, ou no começo de 2024, ou prisão perpétua ou a pena capital. Mas voltando aqui, esse é um caso aqui que quando chegou aqui em novembro do ano passado, ele acendeu aí um grande alerta. A Madu falou, eu quero estudar esse caso. Então a Madu estudou muito o caso. E ela vai passar aí muitas informações para a gente. Madu, conta como esse caso aconteceu, porque nós também tivemos acesso a uma declaração, né, que tem fé pública nos Estados Unidos, né, dos policiais que montaram ali essa declaração que tem aproximadamente 19 páginas, é isso? Onde eles explicam exatamente como esse crime deve ter acontecido. Isso. Então, depois dessa introdução, só para situar as pessoas que estão assistindo, esse crime aconteceu em Moscow, Idaho, e o Brian, ele vivia em Pullman, Washington. São 2 estados diferentes, sim, mas a distância entre essas 2 cidades é de aproximadamente 16 quilômetros. É bom ressaltar aqui porque é muito falado pela imprensa americana, por serem 2 cidades universitárias, essa movimentação e deslocamento de pessoas é muito comum de acontecer. Então, esse também foi um processo um pouco mais, que foi mais detalhado pela polícia, porque por ter uma circulação muito grande.
Mas agora, voltando para o dia 13 de novembro de 2022, a gente tenta ali ainda desenhar como teria ocorrido esse crime. É importante a gente lembrar que as investigações ainda estão em andamento, por isso a gente não tem a versão completa ou a versão exata do que aconteceu. Eu acho que isso é também muito complicado. Às vezes, mesmo com uma confissão, a gente não chega numa versão verdadeira do que aconteceu. Só as pessoas que estavam lá de fato e que não podem mais nos contar. Mas no dia 13 de novembro de 2022, esse aqui só mostrando para o pessoal, a Xena e o Ethan, eles se dirigiram para uma festa universitária muito comum. Eles ficaram cerca das 9 horas da noite até 1h45 nessa fraternidade, nessa casa, que eles chamam de Party House, nos Estados Unidos, muito perto da King Road, que é onde fica localizada a casa deles, e a Kylie e a Madison estavam em um bar chamado Corner Club, que era ali no centro da cidade, também muito, muito perto. Também gostaria de ressaltar aqui que essa cidade, apesar de ser uma cidade universitária, ela é muito pequena. Ela tem 25 mil habitantes. Ela é uma cidade de porte pequeno nos Estados Unidos, e elas estavam nesse bar. Todos chegam na casa aproximadamente ali até as 2 da manhã, todos já estão em casa, as sobreviventes voltam um pouquinho antes, também saem para se divertir, né? Uma cidade universitária, final de semana, muito comum, e as 2 sobreviventes chegam por volta da 1 da manhã. O que acontece? Aqui, com o affidavit, que a gente teve o acesso, que é esse documento que a Carla bem colocou, que foi divulgado pela polícia, a gente vai entender um pouco também um ponto-chave desse crime, que é a divisão dessa casa. Como ela é dividida. Eu acho que isso é um ponto também importante para a gente discutir aqui. E aí, Léo, quando a gente para pensar, né, que a gente está numa cidade que aparentemente muito tranquila, né, nós recebemos informações de que crimes dessa magnitude não acontecem nesse local há muitos anos, muitos anos. E a gente está falando de uma universidade, o que soou naquele primeiro momento um alerta muito grande, né? O campus da universidade falou, opa, o que está acontecendo? Vamos alertar a todos os alunos. Exatamente. Isso criou ali um pequeno pânico naquele primeiro momento, não é isso? Exatamente. Inclusive o prefeito, quando ele dá a sua versão, que mostra o pânico das pessoas naquela universidade, posteriormente ele retira o que ele falou, justamente porque as investigações da polícia começam a dar para um único suspeito. E, inclusive, Carlos, o que você falou é muito importante, Idaho era uma cidade tranquila, era um local muito tranquilo. E na investigação da polícia, que no meu modo de ver foi muito bem feita, porque a polícia começa a ligar vários pontos para chegar até o Brian, a polícia percebe que um determinado carro, que era o Hyundai Elantra branco de ano 2015, percorreu aquela cidade, aquele mesmo local, diversas vezes, o que não era comum pelas manhãs. E esse foi um ponto-chave para a polícia falar assim, opa, esse carro pertence provavelmente a uma pessoa que conhece as redondezas do local do crime e tem acesso às pessoas que foram mortas. Né? E isso no affidavit está muito bem estabelecido, que o Hyundai Elantra branco ele foi muito procurado pelos investigadores para entender ano, quem dirigia, se já tinha sido parado em alguma blitz, e aí sim a polícia chega até o Brian. Por isso que demora mais de um mês também para a polícia conseguir chegar até o principal suspeito, até o principal acusado. E só para a gente contextualizar um pouco mais isso, a polícia ela une o carro do principal suspeito, o local, mensagens telefônicas, o local onde o telefone ficava desligado e ligado no momento do crime e dias anteriores, e também o DNA que é encontrado na bainha da faca, que é a arma do crime que mata os 4 jovens. Lembrando, a arma do crime não foi encontrada. Somente um DNA no botão da bainha, que provavelmente o Brian ele, faz esse aperto na faca momentos antes de matar esses 4 estudantes. Só fazendo uma pequena correção aqui, Léo, Idaho é o estado. Idaho é o estado, desculpa, a cidade de Moscou. É Moscou, né? Okay. Que é como se fosse o nosso Moscou. E aí, só para explicar para as pessoas, infelizmente,
essas 4 vítimas foram mortas a facadas. Exatamente. Não é uma faca qualquer. É uma faca que é uma faca de caça. No primeiro momento, né, a polícia acreditava que essa pessoa tinha treinamento paramilitar, porque ela é usada ou para caça ou militarmente, né? Então, eu vou mostrar aqui para que vocês saibam do que a gente está falando. Eu tenho uma faca aqui, que é uma faca exatamente similar a essa, né? Que é uma faca de caça. E quando eles falam que ele deixou essa parte aqui, ó. Exatamente. Que é a parte, que é a bainha, exatamente, porque essas facas, elas são muito afiadas, né? Ela é uma faca de caça. Né? Essa aqui é uma faca que eu ganhei de presente, né, do Departamento de Polícia. Eles fizeram para algumas pessoas e presentearam, e eu ganhei essa faca aqui da Polícia de São Paulo, da Polícia Civil. Então, quando a gente olha, ela é uma faca muito pesada, ela é uma faca muito grande, muito afiada e ela é muito pontuda. Quando você, né, usa essa determinada faca, né, enfim, principalmente, olha o tamanho disso aqui. É difícil uma pessoa conseguir, inclusive, lutar contra isso. Principalmente se ela estiver dormindo, meio sonada, né? E agora, você precisa ter coragem, né, para usar isso em alguém. O que esse estudante, que é o Brian, faz? Ele esquece essa parte. E essa parte, exatamente para que a pessoa que está, né, manipulando a faca não se machuque, a faca, ela é presa aqui, gente, ó. A gente fecha e depois ela é colocada aqui. Então, quando ele fez esse movimento de abrir e fechar, tirar a faca da bainha, ele deixou as suas digitais. E ele leva a faca embora, a gente não entende por que ele esquece essa parte lá. E vale lembrar que ele é um estudante que está estudando psicologia forense, né? Ele está fazendo, na verdade, um doutorado nessa área, na Universidade de Washington. E ele faz o seu primeiro erro, porque ele não é um aluno qualquer, né? Ele não é um aluno de primeiro ano da universidade americana. Ele é um aluno que já fez a universidade, já possui um mestrado e agora estava caminhando para um doutorado, né? Para o seu doutoramento, que é, né, um nível bastante alto dentro dessa questão acadêmica universitária. E ele escolhe, né, como matéria principal a área de criminologia. Então, ele é uma pessoa que tem muita familiaridade, inclusive com esse assunto, porque ele deve estudar isso e estudar bastante. Como é que ele comete esse primeiro erro, que é o erro de deixar a faca, né? Não a faca, eu digo a bainha da faca esquecida. E quando a gente fala, né, não é uma coisinha qualquer, é um couro duro, é algo que a olho nu você bateria, né, a sua visão e enxergaria isso. Mas ele esquece isso. Junto com isso, ele deixa o seu DNA. E o que é importante a gente ressaltar aqui? Que é um outro erro do Brian. Ele usa o celular. Hoje, é muito difícil você estar com o seu celular e não ser mapeado, porque a gente tem aquilo que a gente chama das torres, né, onde tem as herbes, existe esse mapa, né, nessa declaração, né, que tem fé pública, que foi feita pela polícia ali de Idaho, que comprova exatamente todo o percurso desse rapaz. Comprova que ele ficou dando voltas, inclusive, ali também, porque ele foi capturado e filmado por câmeras externas. Hoje, é muito difícil você achar que vai fazer um crime perfeito. Olha só, ele deixou um pedaço importante, né, da faca, no sentido que é a cobertura da faca, com o seu DNA. Ele foi capturado pelas herbes do seu celular pessoal e foi capturado pelas câmeras
externas que mostravam e comprovavam que o carro que ele dirigia era o carro que estava ali rondando aquela casa. Muito bem. A juíza Megan Marshall, ela declarou um sigilo, né? Então, todas as informações daqui para frente nesse processo agora são sigilosas. Então, depois dessa declaração policial, nada mais pode ser vazado para a imprensa. E a gente entende o trabalho dessa juíza porque o que acontece? Não existe ligação, a princípio, entre as vítimas e o réu. Eles aparentemente não se conheciam. Então, as provas, apesar deles terem provas que são bastante importantes, o DNA é uma prova muito importante, a torre de celular e suas hélices são provas muito importantes, as câmeras externas também são provas muito importantes, mas o Brian não se declarou culpado. Até o momento, ele se declara inocente, dizendo que não cometeu esse crime. Eu queria passar para vocês também que tem um aluno, né, que estuda com o Brian e ele fez uma declaração para os jornais americanos, no qual ele diz o seguinte, que o Brian era um aluno muito extrovertido, ele gostava de se sentar, né, no meio da sala, ele era muito participativo, muito ativo nas aulas. Mas quando o crime aconteceu e tudo que estava ligado a esse crime, ele se retraía e se calava. Ou seja, também acende uma luz vermelha em relação a ele. Tem um outro dado muito importante, é que ele resolveu lavar todo o carro, limpar, excluir todas as digitais, né, os vestígios. E os vizinhos confirmam que ele usava luvas cirúrgicas, ou seja, também um tanto quanto suspeito. Aí a gente vai ter ali uma das sobreviventes, né, que é a Dylan, que ela dá uma declaração que é importante. Hoje a gente conversa aqui com vários criminalistas, o que vale aqui para o Brasil também vale nos Estados Unidos, que ela reconhece, não o Brian, mas ela descreve uma pessoa que tem características muito parecidas com o Brian, que é uma sobrancelha bastante volumosa, um homem alto e magro, e ela diz que ele estava usando como se fosse uma bandana, né, tipo uma balaclava. O que acontece? Hoje, esses reconhecimentos têm pouco valor. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Aqui vários advogados, vários criminalistas e juristas já nos explicaram que essa é uma prova que ela precisa ser complementada por outras provas, porque as pessoas se enganam, né? As pessoas se confundem, né? No momento ali de forte emoção, você acha que viu alguma coisa e não tem bem certeza. Então, só o reconhecimento facial não é suficiente. E vamos lembrar que o que essa moça viu, a Dylan, é um reconhecimento parcial. Agora, ela traz algumas informações que são muito importantes. Ela diz que escuta um choro, né? E escuta uma voz falando, eu vou te ajudar. É isso que ela escuta. E ela também escuta o latido do cachorro, né? Porque uma das moças tinha um cachorro. O que acontece? Ela se levanta para verificar o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto que eu não consigo entender direito, né? Para mim ficou um tanto quanto obscuro. Talvez a polícia tenha mais informações, mas ela está deixando essas informações de forma sigilosa. Porque a Dylan diz o seguinte, eu vejo essa pessoa, né, que é uma pessoa que ela não conhece, que ela está com o rosto parcialmente coberto, saindo da casa.
E aí a minha pergunta, mas se você vê uma pessoa estranha dentro da sua casa, você não vai tomar uma providência? Mesmo que você acredite que essa pessoa não tenha feito nada, que ela só tenha tentado entrar, que podia ser um assalto, mas você não ligaria imediatamente para a polícia? Esse depoimento da Dylan é um ponto que está sendo muito discutido. Eu entrei em alguns fóruns, em alguns grupos de discussão desse caso, e agora que essa declaração juramentada veio a público, a gente sabe que a polícia traçou ali uma linha do tempo, a partir da herbes do celular dele, das imagens de câmeras de segurança, e a gente chega num horário de 4 horas da manhã, que seria o horário que ele adentra a residência. Ao que tudo indica, a polícia acredita nessa linha do tempo, lógico que aqui a gente não tem todas as informações que eles têm, que é um caso muito complexo. Ele mata 4 pessoas em aproximadamente 18 minutos. E a ligação para o 911, que é a emergência dos Estados Unidos, acontece às 11h58 da manhã de domingo. Ou seja, é um período de 8 horas que se passa e as pessoas, elas estão curiosas e se questionam muito o que aconteceu nesse período de 8 horas. Isso está levantando muitos questionamentos. A gente sabe que o quarto da Dylan ficava virado, a porta do quarto dela se direcionava à porta do quarto da Xena e do Ethan, que estava lá como um hóspede, um convidado. Se questiona muito o que aconteceu nesse período. A gente não tem respostas, a gente tem só um pequeno trecho do que ela contou à polícia. E lembrando que a Bethany, que é a segunda sobrevivente, ela estava no basement, que é o porão da casa, no primeiro andar. Então, as pessoas elas acabam tendo essa curiosidade, poxa, mas o que aconteceu com essa moça? Por que ela não chamou a polícia imediatamente? Por que ela não chamou a polícia imediatamente? Ela ficou em choque? Ela tinha medo? Ou até se levantou a questão de, por ser uma casa muito, onde ocorriam muitas festas, ela pode chegar a ter pensado assim, nossa, será que é uma pessoa aqui convidada de alguém? Porém, essa característica da máscara é uma red flag para mim. Você vê um estranho de máscara na sua casa às 4 horas da manhã, é no mínimo um pouco duvidoso. Não, eu concordo, mas aí eu até vou falar aqui com o Léo, a questão não é só uma pessoa estranha de máscara. Ela diz, né, no depoimento dela, que ela escuta uma pessoa chorando. E depois ela ainda escuta, fica calma que eu vou te ajudar. São duas coisas, 2 acontecimentos um tanto quanto estranhos. Eu, né, teria ido verificar o que estava acontecendo. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? A não ser que choros fossem constantes Exatamente. naquela casa, sei lá, podiam ser amigas que viviam brigando ou namorado. Então, falar, então isso acontece com frequência, mas não é isso que ela declara, não é verdade, Léo? Exatamente, Carla. Na verdade, o que acontece, né? Ela ouve o choro, após o choro vê um barulho forte, depois do barulho forte, ela ouve uma voz masculina dizendo que vai ajudar. E aí sim, ela sai do quarto dela, de acordo com a declaração juramentada, ela sai do quarto dela para ver o que está acontecendo. E aí, o que ela diz à polícia? Que esse assassino, enfim, né, que é o que o Brian passa por ela. Então, por isso que ela consegue ver a pessoa, que era um moreno de aproximadamente 1,80 m, não muito musculoso, que estava utilizando uma bandana que cobria nariz e boca e que tinha a sobrancelha espessa. E que essa pessoa passa na frente dela. Inclusive, a polícia chega a levantar um material pericial com pegadas muito próxima onde ela disse que ele passou e realmente tem uma pegada ali do sapato, inclusive sapato da marca Vans, porque o solado mostra algumas imagens diamantadas, aquele diamantinho da marca Vans, e realmente aconteceu. E ela disse, por que ela não fez alguma coisa?
né? É o levantamento que todo mundo aqui está sugerindo. Por que ela não fez alguma coisa? Por que ela não gritou, não chamou o 911? Ela disse que ela entrou em estado de choque. Só que o estado de choque, na minha opinião, ele dura um certo tempo, não 8 horas. Né? E a partir do momento que ela viu que estava acontecendo alguma coisa, tem uma pessoa estranha saindo dentro da casa dela. Ela não foi até o quarto das amigas ver o que estava acontecendo? Quando ela chegou lá, ela vê pessoas mortas. Ela não liga para a polícia imediatamente? Mas tudo isso, gente, é muito estranho. Porque o que ela faz? Ela volta e vai dormir? Exatamente. Esse é o questionamento. O que acontece após o Brian sair da casa dela, já que estamos dizendo aqui que essa pessoa que ela viu é o Brian. O que ela faz nesse meio tempo? Né? Ela não avisa a Bethany? Bom, a gente está trabalhando aqui também com a hipótese, a polícia acredita que ela viu o Brian, porém o Brian não a viu. É isso que a polícia revelou até agora pra gente. Ela revela que ela abre, é a terceira vez que ela abre a porta e vê o Brian. Ela fecha essa porta, eles têm um lockpad. Ela coloca uma senha na porta dela e fala que ela vai dormir. Nós não sabemos também se de fato teria acontecido alguma coisa durante essas 8 horas. A gente não tem como dizer, ela não fez nada ou ela não tentou. A gente não sabe. Ela pode ter tentado algum tipo de contato. Não foi revelado pra gente ainda. Então, claro, é uma dúvida muito pertinente nessa situação. E só lembrando que essa chamada do 911 às 11h58 do domingo é efetuada do celular da Dylan ou da Bethany, não foi especificado, porém, o chefe de polícia de Moscow, o James Fry, ele não revela quem teria sido a pessoa que ligou. Aparentemente, a Dylan, antes dos policiais chegarem na cena, ela teria mandado uma mensagem para alguns amigos irem até a casa, porque ela acreditava que existia uma pessoa inconsciente, desmaiada, e pediu para que eles fossem até lá. Então, são esses terceiros. Essas informações todas são muito confusas, né? Porque essas 4 pessoas não estavam desmaiadas, né? Elas foram assassinadas, né? E como a gente aqui mostrou o tamanho da faca, vocês todos aí podem imaginar como é que não foi encontrada essa cena do crime. A quantidade de sangue, né? Exatamente, né? Então não é uma pessoa inconsciente, né? É uma pessoa sem vida e não é um tiro, vamos dizer, né? É uma arma branca com um alto poder ali de destruição, né? Ou seja, de deixar ali um rastro de sangue bastante grande. Agora, vale a pena ressaltar aqui a seguinte informação. Especula-se que o advogado de defesa do Brian venha a ser o Alan Dershowitz. Quem é Alan Dershowitz? Alan Dershowitz foi o advogado de defesa do O.J. Simpson. Esse homem é um fera. Ele é um excelente advogado criminalista nos Estados Unidos e tudo indica que ele pegará esse caso. E eu assisti, inclusive, uma entrevista que ele concedeu a uma emissora de televisão americana, na qual ele parte do seguinte princípio quando ele pega um caso, né? Que o seu cliente é culpado. E dali ele vai trabalhar as hipóteses do cliente ser inocente ou não. Mas ele já trabalha na hipótese que o cliente dele é culpado. E por que ele diz isso? Porque ele diz que o maior erro de um advogado criminalista é achar que o seu cliente é inocente, sem ter verificado absolutamente tudo. E ele explica, e a gente também sabe isso aqui no Brasil, que todo mundo tem direito à defesa, né? Mesmo o pior, né, dos criminosos. E o que ele busca ali, caso seja comprovado que o Brian é realmente o assassino, mas que lhe seja dado, né, a ampla defesa e a pena adequada. Vale lembrar novamente que no estado ali de Idaho, a pena que o Brian pode pegar é a pena de morte, a pena capital. E possivelmente será essa a pena, sim, porque são 4 assassinatos a sangue frio. E tudo indica que é um crime premeditado. Agora entram aqui as várias dúvidas, né? Por que é que ele fez isso, sendo ele um estudante
de criminologia, que tem acesso à informação, que estuda, né, esse tipo de crime, comportamento de criminosos. E a gente aqui discutiu muito, né, porque ele deixa muitas pistas. Né? O próprio Alan, o advogado, né, de defesa, diz que, por mais que as pessoas estudem, na hora que elas de fato vão praticar um crime, todos os erros aparecem. Porque elas acham que elas, né, passaram por todos os detalhes, que elas checaram todas as informações, mas uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você querer colocar na prática um absurdo desses. E aí você vai se colocar, né, em estresse. E em estresse você começa a cometer muitos erros. Aí a questão é, esse rapaz cometeu erros ou ele deixou todas essas provas também de forma pensada? Ele queria ser descoberto? Com certeza, inconscientemente, sim. Porque, né, não foi uma prova. Ele consegue deixar 3 provas. Mais para frente aparece uma 4ª prova, que é um vizinho que dá uma declaração de que ele estava limpando o carro com luvas cirúrgicas. Ou seja, ele vai deixando muitos rastros, né, de erros. O que vocês acham sobre isso? Além de todas essas provas, Carla, a gente tem o fato também de uma pesquisa online que ele faz, que entra na investigação da polícia, que ele coloca que é como entender, né, as emoções e os traços psicológicos quando influenciam a tomada de decisões ao cometer um crime. Então, levanta aí mais um questionamento, né? Qual é a motivação para essa pessoa tirar a vida de 4 estudantes? Foi o primeiro crime? Já participou de outros? Já foi o assassino de outros? Nós não sabemos. O Brian tem apenas 28 anos, é uma pessoa estudiosa, inteligente e que não tem antecedentes criminais, né? E aí, por isso que esses questionamentos batem cada vez mais na porta. Por que ele cometeu esse crime? Por que essas 4 pessoas, elas não tinham ligações, né? Por que ser em cidades diferentes, mesmo que com pouca distância, né? Por quê? E aí, Madu, o que você acha? Muitas informações, eu estou tentando aqui também trazer as principais, as que mais chamam a atenção. Só lembrando que o Brian, ele é natural da Pensilvânia, e foi lá que ele foi preso. Sim. Só pra gente... Na casa dos pais dele. Exato. E a distância da Pensilvânia até Washington é de 3.500 quilômetros, mais ou menos. São uma viagem de quase 2 dias de carro. Só que, complementando a Madu, Washington, né, que era onde a universidade que o Brian estudava, é Washington, o estado, né, onde aqui nós temos ali na costa oeste, né, onde temos a capital Seattle, e não Washington, D.C., né, que é onde é a capital dos Estados Unidos. E aí, Madu, conta, então ele teve que percorrer uma longa distância, porque a gente está falando praticamente que é cruzar o país, né? De oeste para leste, que é a Pensilvânia, aonde a família do Brian morava. Isso. É uma viagem de carro de um dia e pouquinho, né? Por aí. E o que me chamou a atenção é que durante essa viagem ele é parado 2 vezes no estado da Indiana. Ele para essas 2 vezes por excesso de velocidade. Tem os 2 vídeos da câmera de segurança corporal que os policiais usam, foram liberados. A gente pode ir passando aqui para o pessoal ver como funcionou essas paradas. O Brian estava acompanhado do pai dele. Do pai que saiu da Pensilvânia alguns dias antes com um voo comercial e chegou até Pullman, Washington, estado de Washington, para fazer companhia para o filho, para ele voltar a Albrightsville, na Pensilvânia, de carona, porque é uma coisa muito... é um caminho, um percurso muito longo. A informação que é a mais relevante, os crimes acontecem no dia 13 de novembro. E é importante ressaltar que o Brian tinha as placas do carro da Pensilvânia. As placas eram da Pensilvânia e no dia 18 de novembro ele troca as placas do carro dele para placas do estado de Washington.
Ou seja, mais um ato falho dele, né? Porque trocar as placas do carro nessa pressa, tudo isso, né, levanta uma luz vermelha para a polícia. E como a gente aqui bem explicou, nós estamos falando aí que ele percorreu um percurso muito grande. Ele atravessou da costa oeste para a costa leste, né? Aí fica também mais uma dúvida, o que é que o pai dele foi fazer lá? E por que que o pai dele volta com ele de carro? Essas perguntas ainda não foram respondidas. Na verdade, muitas perguntas não foram respondidas, né? Quando a gente vê um crime como esse, ou ele tem uma motivação muito simples e muito reta e direta, ou ele vai se tornar um caso muito complicado, muito complexo, não é? Porque, de novo, a gente não consegue linkar essas 4 pessoas a esse rapaz. Nós estamos falando aí de 2 estados vizinhos, mas são estados distintos. Um é Idaho e o outro é Washington. Ambos estão aqui na costa oeste. Por que é que ele escolhe essa universidade? Por que é que ele escolhe essa casa? Por que é que ele escolhe essas 4 pessoas? E a gente sabe muito bem que nessa casa moravam 6 pessoas. E, num primeiro momento, o que também levanta uma outra dúvida é: ele vai para o 3º andar da casa. Aí também explicando para vocês como é que é essa casa, quando você olha ela, né, aqui do plano, parece que ela tem só mais um andar. É que, como a Madu falou, as casas nos Estados Unidos, elas têm um porão, mas não é um porão ruim, é um lugar muito bom, né? Na grande maioria das vezes é um espaço bom, grande, tem inclusive quarto, banheiro, muitas vezes tem uma sala que eles transformam, os donos das casas, em salas de jogos, né? E ela fica assim, num nível abaixo. Então, quando você para pensar, ele subiu as escadas para efetuar esse crime, matar 2 pessoas, ele desce, mata mais 2, tem uma que está sozinha e tem mais uma outra que está sozinha no andar de baixo. Como é que ele escolhe essas pessoas? Ele escolhe essas pessoas de forma aleatória? A gente não tem essas informações, né? A gente tem, na verdade, muito poucas informações do Brian. As informações que a gente tem agora são de alguns amigos e colegas, né, da universidade que estudavam com ele, que estão começando a falar, olha, tá vendo? Aqui que é assim que é a casa, ó. Esse é o 1º andar, aqui está o andar de cima, o 2º, e quando a gente vê ali onde está a neve, para baixo, né, como se fosse uma edícula, que está ali o porão, que eles chamam de basement, mas é um espaço muito bom, principalmente nas casas que são reformadas, ele é um espaço tão formidável como o 1º e o 2º andar. Aqui estão as 4 pessoas que morreram, né? Morreram de forma completamente sem sentido, né? Porque eram, inclusive, vítimas, pelo que eu entendi, né? E pela declaração da polícia, que elas não tiveram nem como se defender, né? Elas estavam meio que naquele momento de estarem indo dormir, porque eles conseguem até calcular mais ou menos, né, a hora da morte, porque uma dessas pessoas mexeu no TikTok, né, que é um aplicativo. Depois das 4 da manhã. Depois das 4 da manhã que ela fala com alguém, ou ela vê algum vídeo, ela comenta em algum vídeo, e depois disso ela não faz mais nada. Ou seja, são pessoas que não resistiram, elas estavam completamente vulneráveis, estavam ali prontas para, né, dormir, descansar, e são atacadas, né, de forma brutal, de forma um tanto quanto perversa, né? Porque é como se você fosse... você não estava preparado, né? Essa pessoa entra, ninguém percebe que ele entrou. De novo, a gente está falando de um campus de universidade. Muitas vezes as pessoas não trancam as portas.
né? A gente teve um caso que a gente tratou aqui, que foi do Night Stalker, mas a gente está falando daquela época de 1980, né? Hoje as pessoas, elas passam a ter um pouquinho mais de cuidados com a sua segurança, mas quando a gente fala de um campus de universidade, onde só quem circula ali naquela área são outros alunos, né, universitários, e tudo indica que é um lugar muito, muito tranquilo, muito, muito pacífico, as pessoas acabam deixando as suas portas destrancadas. E olha o que aconteceu. Agora, esse rapaz, se de fato cometeu todos esses crimes, e tudo leva a crer que ele cometeu os crimes, porque ele deixa o seu DNA ali, né, na cena do crime, ele tinha muito acesso a essa casa, no sentido dele ter informação. Ele sabia que aquelas pessoas estavam fora, ele sabia o horário que as pessoas voltaram. Isso tudo é que causa muita estranheza, né? E quando a gente para pensar, um aluno que estuda criminologia, ele devia ser também um PhD, né, no How to Get Away with Murder, né? Como se livrar de um crime. E não vai conseguir. Lógico que a gente está vendo aí o Alan Dershowitz, que é um dos excelentes advogados que os Estados Unidos possuem nessa área criminal, mas as provas são muito contundentes contra ele. Então, eu me pergunto, ele fez tudo isso para ser pego? Eu só queria complementar uma fala, porque a polícia até começou uma investigação de que ele, partindo do ponto de que a Kylie havia falado que ela estava sendo perseguida por um stalker há algum tempo. A polícia entra e faz uma investigação sobre isso e, aparentemente, a polícia hoje acredita que, no caso, não havia uma pessoa da casa como alvo, e sim a casa se tornou o alvo do Brian. Agora, a gente fica nessa questão. Ele sabia, se ele observou essa casa por algum tempo, ele sabia quantas pessoas moravam ali, quais pessoas moravam ali. Será que ele foi pego de surpresa por um homem na casa? Porque o Ethan não morava lá. Ele era um ator estranho ali, né, naquele ambiente. Tem todas essas dúvidas que também ficam aqui, porque a polícia conseguiu colocar ele na King Road, que é a rua dos fatos, 12 vezes antes do dia 13 de novembro. Exatamente, ele conhecia o ambiente, conhecia a movimentação, ele não passou lá à toa, né? E ele não deu nenhuma declaração, né? Porque ele não deu nenhuma entrevista, ele não deu nenhuma declaração que não seja para os seus advogados. Ele tem se mantido recluso, quase não fala nada. A gente não sabe como é que ele vai se portar, se ele vai se declarar culpado ou inocente. Mas a própria juíza já disse que, independente de como ele se declare, ele pode inclusive se declarar culpado, né? Que muitas das pessoas, quando enfrentam, né, um tribunal, elas preferem se declarar culpado, principalmente nesses estados que têm pena de morte, para que elas não tenham que enfrentar a pena capital, que é a pena de morte. Mas, pelo que a juíza já disse, independente de como ele se declare, ele vai enfrentar, sim, ou prisão perpétua ou a pena capital. É lógico que a juíza já falando isso, possivelmente ele vai se declarar inocente. E vai tentar ali um julgamento. Não acredito que seja um julgamento simples, principalmente se essa equipe desse advogado realmente for defender esse rapaz, né? Até porque uma das questões, pelo que eu escutei eles falando, que esse advogado vai levantar é a questão dessa moça dizer que viu essa pessoa, mas também não tomou nenhuma providência. A gente até entende que nos Estados Unidos, né, as pessoas
elas respeitam a individualidade, né, bastante uns dos outros, e aquela é uma casa que ela era dividida com outras pessoas, então ela podia achar também, não, pode ser que seja uma visita de uma dessas minhas amigas, então eu não tenho direito, né, de ficar fazendo perguntas, né, o que você está fazendo aqui, quem é você, porque pode ser uma visita de uma das moradoras da casa, mas não é só uma pessoa estranha dentro da sua casa. Ela escuta um choro, ela escuta uma conversa estranha e ela não toma providência nenhuma, porque, no mínimo, você manda uma mensagem de texto. Tá tudo bem? Ninguém responde, você pode, né, falar, será que tá tudo bem? Será que... manda para o grupo, né? Hoje, todo mundo tem um grupo, né? Possivelmente essa casa também deveria ter um grupo aí entre eles, até para fazer uma divisão de tarefa, de serviços, de coisas para casa. Agora, tudo é muito estranho. São muitos, né, pontos sem explicação. Eu só quero complementar os erros do Brian, né? Todo o percurso que ele faz, Carla, as viagens, as paradas, as movimentações são feitas com o mesmo carro, que é um sedã, Hyundai Elantra branco, que entrou várias vezes na investigação policial e, inclusive, o mesmo carro foi encontrado no estacionamento da universidade onde ele estudava e o carro estava no nome dele. Então, em nenhum momento, né, caso não tenha sido, e não queira ter sido descoberto, né, em nenhum momento ele se preocupou em fazer com outro carro, o carro com alguém que não tivesse ligação a ele, enfim, né, em todos os momentos ele usou o carro próprio, que é esse Hyundai que foi parado na estrada, que já tinha sido parado outras vezes, estava no nome dele, ele tinha a CNH, a nossa CNH aqui, né, a carteira de habilitação válida, o driver's license, tá tudo válido, tudo no nome dele, e é justamente através dessa carteira que a polícia chega ao tal Brian, justamente por conta das configurações, né, do estilo que a Dylan disse no dia do assassinato. Em relação a esse caso, que é muito triste, né, eu vi a família dessas vítimas dando declaração, é uma tristeza, sabe? Porque são pessoas todas muito jovens, né? Entre seus 20 e 21 anos. Exatamente. Né? Todos estudantes universitários, aí cheios de sonhos, de planos, e que tiveram aí a sua vida encerrada por um maníaco, por uma pessoa completamente desequilibrada, perversa, má, doente. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Mas o que me choca ainda é a questão da motivação, né? E principalmente sabendo que ele era um aluno de criminologia. Se ele não queria ser pego, se ele não armou, né, essa cena macabra para ser pego, ele é o pior aluno de criminologia que eu já vi na minha vida. Assim, ele merece 0, para começar 0, 0, 0, 0, em todas as matérias. Porque ele comete erros muito primários, muito infantis, inclusive, né? Mostra que essa pessoa não tem, né? A gente que estuda aqui muito essa área, né, de criminologia, que ele não tem maturidade criminal nenhuma. Ele quer ser um grande criminoso, mas ele é uma pessoa completamente despreparada, né? Assim, eu não sei nem por que ele estava, né? O que levou ele a estudar criminologia, né? Porque ao invés de usar aquilo para o bem, né, para identificar de fato criminosos e ajudar a sociedade, ele resolve usar aquilo tudo para o mal, né? Ele é uma pessoa que precisa ser estudada, né,
por outros criminalistas, por outros criminólogos. Ele é uma pessoa um tanto quanto desequilibrada, né? Perversa, má, fria, né? E que premeditou esse crime aí de forma bastante minuciosa, porque pegou todas essas vítimas desprevenidas, né? Elas estavam completamente despreparadas e vulneráveis. E se realmente ficar comprovado que nenhuma dessas vítimas tem nenhuma ligação com ele ou alguma animosidade, ou seja, ele realmente... ele é muito bárbaro, né? Muito cruel, muito cruel, muito cruel. A gente fica se questionando, né? Será que ele queria descobrir o prazer de matar? Se é que existe algum prazer nisso, né? Será que era por isso? Qual é a motivação? Por que esses 4 jovens, né? Só queria complementar mesmo que a gente falou muito da Dylan, a sobrevivente, mas não é nenhum tipo de julgamento que a gente está fazendo aqui, até porque as pessoas reagem de maneiras diferentes a situações... Não, é só uma curiosidade. É uma curiosidade, exato. Porque segundo a polícia, as sobreviventes e mais um monte assim de pessoas que eles entrevistaram, porque foram 300 entrevistas até o momento, as 2 sobreviventes são consideradas vítimas. Sim, elas são vítimas. Imagina, gente, você perder 4 amigos seus, e não só isso, 4 pessoas nas quais você convivia diariamente, você dividia uma casa, você dividia tarefas domésticas, você dividia conversas muito íntimas, entende? É muito difícil, é lógico que ela é vítima. O que a gente não consegue entender, por que ele não se voltou contra elas também? Elas estavam no planejamento, ele se acovardou. O que acontece? Porque agora é muito mais tentar entender o que levou, qual é a motivação dessa pessoa, né? Por que ela fez o que ela, né, acabou fazendo ali? Porque não faz o menor sentido. Porque uma coisa é o seguinte, você descobre lá na frente, ele tinha uma animosidade, não gostava, tinha muita raiva, era uma pessoa muito intransigente, era uma pessoa muito violenta. Mas tudo que foi levantado em relação a esse rapaz é que ele era uma pessoa pacífica. Então, tudo nos choca. A palavra, por mais que a gente procure uma outra palavra, é muito chocante. Porque é como se não combinasse, né? Tipo, e não é porque assim, a gente já viu até outros casos, como Ted Bundy, o Dahmer, que são... Eu não estou dizendo, né? Porque a gente sempre fica imaginando, uma pessoa, né, que comete esses crimes, né? A gente sempre fica pensando numa figura monstruosa, e a gente já viu com Ted Bundy, Dahmer, que eram homens que passariam aqui do nosso lado e não levantariam nenhuma suspeita, mais ou menos como ele. E que ainda era conhecido pelos amigos como sendo uma pessoa alegre, comunicativa, pacífica. Qual foi o desequilíbrio na mente dessa pessoa? Qual foi o gatilho que levou a fazer o que ele fez? Porque é isso que cria uma grande angústia, né? Não basta só encontrar, né, o criminoso. A sociedade quer sempre mais respostas. Por que uma pessoa chega a esse limite? E principalmente porque uma pessoa acha que ela tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa, né? E a gente sabe que ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa, a não ser em legítima defesa, que não foi o que aconteceu, né? E não é que ele matou uma pessoa, ele matou 4 pessoas. E para quando deve acontecer o julgamento dele, Madu? Então, no dia 12 de janeiro, o Brian ele foi para o tribunal e foi marcada a audiência primária dele para o dia 26 de junho de 2023. E até lá, ele vai continuar preso, é isso? Preso, sem possibilidade de fiança. É um crime inafiançável no caso dele. Ele está preso no presídio de Latah County. Segundo informações de algumas fontes que estavam dentro do tribunal, ele está
em uma cela, sozinho, e ele está sendo vigiado 24 horas por dia. Isso acontece também, inclusive, porque os agentes penitenciários têm muito medo dele atentar contra a própria vida, né? Então, ele precisa, número 1, a polícia precisa ter todas as certezas, né? Entregar essas certezas para a promotoria, para que a promotoria leve ele a esse julgamento e que ele, de fato, seja processado, porque essa é a mínima resposta que pode ser dada à família das vítimas, não é? Porque é muito triste o que ele fez. Se foi ele que fez, né? Porque ele alega inocência, por enquanto, e assim, e eu sempre digo, né? Enquanto você não tem uma prova científica, a gente pode ter dúvidas. Mas no caso dele, a prova científica é uma prova cabal, é muito difícil, né, ele ser excluído dessa cena do crime, porque o DNA dele, que é de 99,9999998%, é dele na bainha da faca. Ou seja, a gente tem quase que 100% de certeza de que foi ele que fez o que fez, lógico que aí juntando com outras provas, que é o carro, é o testemunho da Dylan, enfim, é a torre de celular. É muito difícil que tenha sido uma outra pessoa. E a polícia, eu acredito que a polícia de Idaho fez um excelente trabalho, ela se manteve calma e tranquila, ela esperou o resultado do DNA, para que então ela efetuasse a prisão do Brian, né? Ela não foi assodada, ela não atropelou. É lógico que ela ficou vigiando ele durante esse mês, aguardando, né, a resposta ali dos exames de DNA. E aí, quando saiu, deu positivo, ela efetuou a prisão. Apesar da grande pressão que a polícia tem nas costas ao pegar um caso dessa proporção, um caso que ficou conhecido internacionalmente. Sim, é muito triste. É muito triste de novo, porque nós estamos falando ali de pessoas muito jovens. Pessoas, enfim, que tiveram a sua vida ali, né, interrompida. E aí, se lá na frente a gente descobrir que, se ele vier a falar, que a gente está conjecturando aqui, que ele fez tudo isso porque ele queria provar algo científico, ele queria fazer um teste científico, ele queria entender cientificamente como é que uma pessoa se sente quando comete um crime como esse. Eu tenho duas curiosidades que me surgiram aqui. A primeira, a irmã da Kylie falou em uma entrevista e a polícia confirmou que eles estão averiguando porque aparentemente o Brian tinha uma conta fake nas redes sociais e ele estaria infiltrado em grupos de Facebook e Reddit acompanhando as pessoas falarem sobre o caso do Idaho 4, como eles ficaram conhecidos. Não está confirmado, porém a polícia investiga essa linha, essa possibilidade. Aí a gente também vai ter que aguardar para ver se isso é uma verdade ou uma especulação. Faz parte do processo, né? Leva um tempo até eles rastrearem os IPs e tudo mais. E outra curiosidade é que a irmã do Brian, ela já participou de um filme chamado 2 Days Black. E esse filme, o enredo do filme é que adolescentes são mortos por um maníaco esfaqueados. Os adolescentes são... Ou seja, um maníaco esfaqueia adolescentes nesse filme. No filme que a irmã do Brian participa. Mas qual é a participação dela nesse filme? Você sabe? Ela participou como uma atriz, ela escreveu... Ela participa como atriz. Ela é uma das adolescentes que é atacada e morta por esse maníaco. Mas o Brian não tem participação nenhuma? O Brian não teve nada a ver com esse filme. E qual é a ligação do Brian com essa irmã? Eles são próximos? Eles são... O Brian, ele tem duas irmãs e eles que trabalham com psicologia comportamental, essa que fez o filme mais outra. E a proximidade deles existe, sim, uma nota liberada pela defensoria do Brian
mostra ali que a família irá apoiar. Eles falam que a família estará ao lado do Brian durante esse processo. E também existem as gravações, as filmagens e fotos da imprensa onde a família toda, as duas irmãs, o pai e a mãe do Brian são vistos no tribunal na Pensilvânia, quando ele foi extraditado para Idaho, todos lá muito abalados e muito triste porque é uma outra família que também foi destruída. Sim, um assassino, quando ele comete um crime dessa magnitude, ele não pensa, inclusive, na sua própria família, né? Porque ele não só destruiu a família das vítimas, mas ele destrói a sua própria família, né? Agora, é uma família que precisa ser estudada, né? Porque uma família que tem tantas pessoas estudando psicologia, né? Comportamental, forense, né? O que deu errado com esse rapaz, né? O que deu errado? E assim, por mais que a gente ainda não tenha, vamos dizer, né, a confissão dele, as certezas que ele é o autor desse crime são muito grandes, né? Porque a ciência não se engana, principalmente nessas questões de DNA. Então, está tudo muito claro. Realmente é uma tristeza, porque esse rapaz tinha aí tudo para ter um futuro brilhante e resolve jogar tudo na lata do lixo. Resolve destruir a vida dele, a vida daquelas pessoas, a vida da família daquelas pessoas que são vítimas também, a vida da família dele, que também é vítima desse ato insano, né? Desse ato perverso dele. Além da universidade, né? Sim, fica uma marca, né? Exato. Os Estados Unidos, ele vem passando aí por, enfim, por várias situações extremas, né? Principalmente nessas áreas, né, de educação, de escolas, universidades, né? Nessa Universidade de Idaho, não é um atirador em massa, mas ele matou 4 pessoas com uma arma branca, né? É muito triste, é muito, muito triste. Eu acho que, enfim, infelizmente, né, esses campos, esses centros estudantis, eles precisam, né, reforçar a segurança, né, ter eu não sei, a gente precisa repensar muitas coisas, porque, infelizmente, a gente acha que é um lugar pacato, tranquilo, e olha o que aconteceu. Nesses lugares, às vezes, os lugares mais pacatos, mais tranquilos, acontecem crimes que são horrendos, né? E esse é mais um crime muito, muito triste. Bom, gente, a gente aqui vai terminar aqui com o caso do Brian Kohlberg, que está enfrentando agora um tribunal brevemente, ou no final de 2023, ou no começo de 2024, né? Porque tirou a vida aí de 4 estudantes da Universidade de Idaho. A gente vai ficar aqui acompanhando, né? Temos aqui a nossa Super Madu, que ela vai estar trazendo informações aí, né, a todo momento, quentinhas, fresquinhas, sobre esse caso, conforme ele for saindo. A gente também vai acompanhar ali mais para frente, quando for a primeira vez ali que ele for falar, né, perante a juíza, né, do caso. E a gente traz mais informação para as pessoas. A gente agradece, fica aqui as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail é op@medialento.com.br. Vocês podem enviar sugestões, tirarem dúvidas, mandarem perguntas, que a nossa equipe de produção aí está sempre de portas abertas para todos vocês. Estamos chegando aí com muitos casos novos, muitos outros quadros também, e a gente se vê na próxima semana.